Doutor, eu vou ganhar a causa? Vocês já não ouviram isso? Se a causa ganha, doutor, quais as chances que eu tenho para ganhar essa causa? Meus amigos e minhas amigas, essa é uma pergunta que chega bastante quando a gente está conversando com o cliente, tá? Por quê? Porque quando o cliente escolhe um escritório para poder investir no escritório, né, pagar os honorários e ter o escritório representando ele, é claro que se ele vai pagar, ele quer no mínimo, saber qual que é a porcentagem de chance que ele tem para ganhar. E aí eu sou advogado raiz e falo o seguinte: "Ó, aqui é igual Matrix, você tem 50% de chance que ganha e 50% de chance que perde". E aí o pessoal não entende muito por que que eu falo isso, e nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre essas questões, né. Se você não me conhece, eu sou Manassés Lopes, sou advogado empresarial, trabalho com planejamento societário e patrimonial para quem deseja, né, eventualmente abrir empresas como holdings para poder fazer a sua administração de patrimônio. A gente trabalha com doação, testamento, as diretivas antecipadas de vontade, que são bem interessantes aqui no escritório. E aí a ideia é, geralmente, poder ajudar a pessoa a proteger o patrimônio. E chega muitas pessoas aqui no escritório que tiveram penhoras, perda de faturamento de empresa, bloqueio. E aí, quando ele vai contratar um escritório, geralmente ele precisa saber o que vai acontecer com a ação dele, quais serão os próximos passos e tudo mais. E é realmente muito desafiador quando chega essa pergunta pra gente, né? Porque o que você dá de resposta? Olha, vai ganhar? Não vai? Primeiro, quem assina a decisão é o juiz. Nem sempre é ele que faz, mas é ele que assina. Então, é um terceiro que vai assinar a decisão, se ganhou ou não ganhou a causa. E aí, dessa decisão cabe recurso. Outras 3 pessoas irão revisar essa decisão, para ver se a decisão está certa ou não. Que pode se ampliar para 5 pessoas, a depender do tipo de julgamento. Existe hipótese para isso lá no Código de Processo Civil. E essa decisão ainda pode ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo STJ. Vai passar na mão de quantas pessoas essa decisão? De inúmeras pessoas. E aí como é que você vai dizer que o cara vai ganhar? Não tem como. Então, efetivamente, é difícil você dizer se a pessoa tem chance de ganhar ou não. O que que a gente costuma fazer aqui no escritório? "Ah, doutor, eu quero antes de entrar com a ação, então eu quero contratar um parecer". E aí a gente senta, estuda o caso e dá um parecer para a pessoa. O parecer geralmente eu tenho um valor agregado no parecer, porque na verdade é praticamente a tese que vai ser levantada na petição inicial, né. Então, claro, se o cliente contrata o parecer, a gente dá um desconto na ação no valor que ele pagou pelo parecer. E aí vai variar conforme a complexidade e o valor da causa, né. E o tempo de estudo que vai precisar para você fazer essa entrega desse material. Ok. O parecer, meus amigos, o que que é o parecer de um advogado? É quando ele vai fazer a análise do caso, então ele vai pegar os fatos que você trouxe, ele vai pegar, ele vai dizer qual é a documentação exigida para poder comprovar esses fatos. O que que você está me falando, o que que eu preciso provar em juízo. Então, segundo ponto. E o terceiro, ele vai trazer quais são as normas jurídicas aplicadas, ou seja, o que que a lei fala sobre o teu caso. E o segundo ponto é, o que que os tribunais já decidiram sobre o teu caso. Eu gosto de dar um exemplo que é um exemplo, onde a lei fala uma coisa e o STJ fala outra, que é o caso de quando a pessoa está inadimplente, né. Diz a lei que, se a pessoa está inadimplente, vai correr juros, correção monetária, ela vai ter que pagar, né, juros, multa, correção monetária e honorários de advogado. E aí o STJ fala que não tem como obrigar a pessoa a pagar os honorários de advogado, que a lei falou mais do que deveria. Veja, se eu me baseio exclusivamente na lei, eu coloco meu cliente numa fria, né. Por quê? Porque o STJ entende que não caberia honorários pelo mero inadimplemento. Então,
fazer essa análise é super interessante, porque você entrega para o cliente no parecer um documento onde ele sabe exatamente qual é o risco que ele vai, correr. Quais são as decisões favoráveis à tese dele, quais são as decisões desfavoráveis e quais são os argumentos. E aí o advogado que trabalha com esse tipo de ação, que eu gosto, né, muito, 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 que são casos personalizados, né, com atendimento exclusivo para o cliente, é claro que esses casos demandam uma técnica específica, né. Não acho que você vai contratar um advogado generalista que tem lá, ele faz tudo no escritório e ele vai te entregar uma peça dessa, isso não vai acontecer, né. Por quê? Porque tem áreas do direito que precisam e demandam conhecimentos específicos, né. Então, por exemplo, hoje eu conheço muito sobre a admissibilidade de recurso especial e extraordinário, especialmente de recurso especial, porque trabalho com isso e porque estudei isso, né. Eu fiz um curso, um LLM, lá em Brasília, no IDP, de 400 horas sobre tribunais superiores. Então eu conheço o processamento, como é que acontece no STJ, quais são, os ministros que aceitam, conversar pessoalmente, quais eu só consigo conversar com o assessor, quais atendem virtualmente. Toda essa gama de conhecimento se deu por conta de 1 ano e meio de estudos, que eu parei, investi o dinheiro que se era necessário para poder fazer essa entrega. Então, tu quer contratar um advogado que vai fazer um recurso especial. Tá, ele tem estudo sobre isso? Ele pesquisa sobre, ele escreve sobre? Por exemplo, toda a minha pesquisa hoje em direito empresarial, né, eu sou mestrando no IDP, a minha pesquisa é sobre contratos empresariais, cláusulas em contratos empresariais, a construção disso em contratos empresariais. Veja, essa expertise, essa técnica específica precisa de estudo. E não é um advogado generalista que consegue entregar, né. Então, por isso que eu falo para vocês da importância de se ter essa técnica específica, como isso vai refletir nos honorários, né, e quais são, a os instrumentos que você tem para poder dizer para o cliente: "Olha, aqui existe chance de você ganhar, aqui não, aqui é meio complicado, vai depender dessa tese ou não". E aí você fala: "Não, mas aí, se eu fizer isso, meu cliente não vai querer me contratar, porque daí tem uma chance talvez de ele perder a ação". Mas tem, essa chance existe. E é importante que o seu cliente saiba disso, muito por conta da transparência. Acho que para além de vender o serviço, que obviamente é o nosso ganha-pão e a maneira como a gente, trabalha, né, é o nosso trabalho profissional, mas a gente tem que ser transparente em relação a quando o cliente não tem chance de ganhar a ação. E aí, se não tem chance, como é que eu vou dizer que a causa ganha? Entendeu? Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter. Beleza, meus queridos? Alguns comentários, especialmente, para poder ajudar vocês a desenvolver isso. E eu sempre falo para os meus clientes: qual que é a chance de ganhar? Eu falei: depende. 50% que ganha, 50% que perde. E aí a gente fica mais tranquilos em relação a isso, né? E claro, se o cliente não tiver chance de ganhar, vai olha, o senhor não vai ter chance de ganhar. Aqui é melhor, a melhor escolha vai ser um acordo. E é isso, né? Eu acho que no final do dia, honestidade em primeiro lugar, transparência em primeiro lugar, para que a gente possa fazer boas entregas na nossa prestação de serviços. Beleza, meus queridos? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.